versículo 16. Enquanto você procura e se coloca de pé, nós vamos orar pela essa palavra. Amantíssimo Deus e eterno, glorioso Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu primeiramente, ó Pai, eu te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falas, meus erros, Senhor, eu te peço, ó Pai, que Tu venhas, Senhor, falar através da Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus amado, Deus querido, sermos abençoados por Ti, Senhor. Abençoa essa palavra, ó Deus amado, dessa noite, e que possamos, ó Deus amado, Deus querido, ver, Senhor, coisas acontecendo em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 16: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Labadacana. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje, nesse culto de restauração, eu quero falar sobre a palavra. Mas eu não quero falar sobre qualquer palavra. Eu quero falar sobre a palavra de Deus. Porque eu tenho que entender, eu tenho que compreender nesse culto dessa quinta-feira, que a palavra de Deus, ela te limpa. A palavra de Deus, ela te cura. A palavra de Deus, ela muda a tua vida. Nós temos que entender que eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso servir a Deus, eu preciso ir atrás de Deus, porque eu preciso da palavra de Deus. Nós vemos aqui que trouxeram muitos endemoniados. E aí a Bíblia vai dizer que ele, com a sua palavra, expulsou os demônios e curou os enfermos. E aí eu vou entender que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus, ele estava espiritualmente forte. Ele estava espiritualmente revestido, porque ele jejua 40 dias e 40 noites. Aí chega o diabo para enfrentar ele no deserto. E eu entendo que mesmo jejuando 40 dias, 40 noites, se Jesus não usasse a palavra dele, ele não venceria o diabo. O que eu entendo, não adianta eu ser o maior orador, ter carne no joelho. Não adianta eu jejuar. Não adianta eu fazer acontecer se eu não tiver a palavra dele para ser usada na hora certa. Por isso que o salmista fala: guardei a tua palavra, escondi no meu coração. Sabe por quê? Porque quando vier adversidade, é a palavra dele que nós vamos usar para vencer. Tem muitas palavras por aí. Muitas palavras. Tem pessoas
que acabam com a sua vida por causa de palavras que ouvem. Tem muita gente que ouve palavra errada. É aquela amiga que vem e fala assim: ah, minha filha, você está sofrendo, você é bonita, você é jovem, larga esse homem, isso não presta não. Tem a porção de homem aí que quer tratar como rainha, que não sei o que. Deixa de ser boba, arrasa com a vida, arrebenta a família por causa de palavras que não era para dar ouvido. Tem muitas palavras que são ditas por aí. O próprio diabo usou a palavra dele para tentar derrubar Jesus. Eu tenho que entender uma coisa: a palavra de Deus ela me cura, a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus expulsa demônio, a palavra de Deus ela abre porta, a palavra de Deus ela faz milagre, mas também tem a palavra de Satanás. É igual, hoje não tem mais isso não. Hoje não tem mais isso não. Mas antigamente, na minha época de moleque, na minha época de criança, tinha uns desenhos, acho que até o Pica-Pau, que tinha, aparecia 2 bonequinhos, um do lado da cabeça, que era um anjinho, e do outro lado da cabeça aparecia o diabinho. Aí ele fala assim: não faz isso não, não faz isso não, faz, vai lá, faz isso, faz mesmo, não sei o que. Aí o anjinho ficava na cabeça assim: não faz não, é errado, não faz isso não. Mas o diabinho falava assim: faz mesmo, vai lá, faz, isso aí, vai lá e faz. Isso aí é num desenho animado, mas isso acontece. Aí, o importante é: qual é a palavra que eu estou usando para a minha vida? Qual é a palavra que eu tenho usado para a minha vida? É a de Deus? Ou as palavras que estão por aí? Qual é a palavra que eu tenho usado para a minha vida? Qual é a palavra que eu tenho usado no meu dia a dia? Porque isso faz toda a diferença. Eu estou escutando a quem? Eu estou escutando um amigo, uma amiga, um colega, um parente? Ou eu estou escutando essa palavra aqui? Porque se eu der ouvido essa palavra aqui, é impossível minha vida dar ruim. Se eu der ouvido essa palavra aqui, é impossível eu viver uma vida arrasada. É impossível. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Aí o versículo de baixo vem assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si a nossa enfermidade e levou as nossas doenças. Jesus, ele cumpriu aquilo que estava escrito na palavra de Deus, que ele curaria os enfermos. Eu falei aqui, ainda agora no ofertório, que se tem uma coisa que é verídica, que é verdadeira, é a palavra de Deus. Eu posso duvidar de todo mundo, mas nessa palavra eu não posso duvidar. Essa palavra é verdade, e ela é verdade para atingir a minha vida. E eu só vou vencer o mal, eu só vou vencer as tentações, eu só vou vencer as provações, eu só vou vencer as dificuldades se eu usar essa palavra. É nessa palavra que está a minha vitória. Por isso a necessidade de ler a Bíblia. Sabe por quê, irmão? A Bíblia mesmo ela fala: o meu povo peca, o meu povo erra
porque lhes falta conhecimento. Para eu usar essa palavra, eu tenho que conhecer. Tem que conhecer. Porque senão a adversidade vai vir e eu não vou ter o que usar. Porque senão o diabo vai vir e eu não vou ter o que falar para ele. E sabe, a vitória muitas das vezes está no embate, está no que você tem para falar. Eu estava lendo aqui, até eu acho que foi ontem, eu estava lendo, quando o centurião, foi no próprio capítulo 8, olha só que coisa interessante. Entrando Jesus em Cafarnaum, presta atenção, chegou junto dele um centurião. Centurião é um chefe de guarda, é um cara com autoridade, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico. Ou seja, o meu criado, ele está doente, paralítico, sem andar em casa, e violentamente atormentado, ou seja, além de paralítico, endemoniado. Aí vira e fala assim, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Dize-lhe somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai; e ao outro: vem, ele vem; e ao meu criado fazer isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, o centurião, ele tinha a noção, a consciência do poder que a palavra de Jesus tinha. Aí no versículo assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Labadacalabassai, calabandoré. O centurião falou assim: olha, não precisa da minha casa não, eu não sou nem digno, só manda uma palavra. Senhor, eu só preciso de uma palavra sua. Lança a palavra, que eu sei que meu criado é curado. Jesus me fala assim: ó, seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme você creu. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante um centurião ficou curado. Você tem que entender, você tem que compreender o poder que a palavra de Deus tem. Você tem que sair daqui nessa noite entendendo que a palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia fala que a nossa palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Irmão, se uma mãe soubesse o quão perigoso é chamar o filho de pestinha, de danadinho, esse moleque é danadinho. Pesquisa no Google depois o que significa danadinho, danado. Isso é coisa diabólica, é coisa de Satanás. Faz referência ao diabo. A minha boca tem poder. Se a minha tem, tu imagina de Deus. Eu, quando abrir minha boca, eu tenho que abrir a boca com a intenção de abençoar. Meu filho é uma bênção. Meu filho é um grande homem. Pode ser só o sangue, mas pela fé, né? Vamos pela fé. Às vezes o moleque tá. Eu conheci uma família que o moleque está com fogo na casa. O moleque está com fogo na casa.
A mãe de Israel, a mulher foi lá, riscou o fósforo no colchão, tacou-lhe o álcool, riscou o fósforo. Quando a mãe foi ver, irmão, tu vê que ela era especial, mas deu mole, piscou o olho. Criança é assim, tu piscou o olho, já era. O moleque pegou o álcool, tacou o álcool, pegou o fósforo, riscou o fogo. Quando foi ver, estava lambendo já o quarto, já estava lambendo quase a casa toda. O moleque pode ser só Jesus, mas tem que falar, é benção. Meu filho é benção. Minha filha é benção. A minha boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu não posso viver falando, meu filho é terrível, isso vai ser. Aí quando crescer é de verdade, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que profetizou que ele ia ser, foi. Meu filho vai ser terrível. O moleque que cresce bate na mãe, bate no pai, sai para roubar, chega de madrugada doidão em casa. Aí, pô, mas o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Vai lá, fala que ele vai ser terrível. Se a minha e a tua boca tem poder, então imagina de Deus. Então imagina de Deus. Nós estamos aqui hoje como esse centurião. Nós estamos na igreja hoje como esse centurião. Senhor, manda uma palavra. Senhor, manda uma palavra. Eu não sei nem o que você entrou aqui necessitando. Eu não sei nem qual é o teu sofrimento. Eu não sei nem qual é o teu choro. Eu não sei nem qual é a tua necessidade. Mas o que eu sei é o seguinte, que a gente só precisa de uma palavra dele. Uma palavra. Uma palavra. Senhor, eu só preciso de uma palavra para a porta se abrir. Senhor, eu só preciso de uma palavra para meu marido ser restaurado, para meu marido virar bênção. Se eu só preciso de uma palavra para o meu filho sair das drogas, para o meu filho sair, largar as más companhias, para minha filha largar a prostituição. Se eu só preciso de uma palavra, Senhor. Se você sair daqui entendendo nessa noite que só basta uma palavra. O que nós precisamos é da palavra de Deus. E nós temos que usar essa palavra em nosso benefício. Essa palavra foi escrita para nossa edificação, para nossa bênção. E ela foi escrita para ser usada. Eu leio ela para guardar, como diz o salmista, na tábua do meu coração. Por quê? Porque se ela tiver guardada na tábua do meu coração, na hora certa, ela vai vir meu benefício. Eu dei esse testemunho aqui esses dias, quando a medicina falou que meu filho ia morrer, que não tinha mais jeito, que não existia cura para ele. Eu em casa chorando, preocupado, eu abri a Bíblia e falei, Senhor, a maior revelação, a maior profecia não vem da boca dos outros, vem daqui, ó, da palavra. Fala comigo, Senhor. Aí eu abri a Bíblia assim, ó, pum, abri. Aí caiu um versículo assim, em São voltou para casa. Eu falei, glória a Deus. Aí eu fui ler qual era o contexto. Um contexto era um cego, que estava cego, e pediu a Jesus para ser curado. Jesus curou o cego, e o final do texto era o versículo que eu li. Em São voltou para casa. Eu falei, meu filho não vai morrer. Meu filho não vai morrer, porque a palavra de Deus falou comigo que ele vai voltar em são para casa. E ele voltou em são para casa, dando um nó na cabeça dos médicos. Sabe por quê, irmão? Palavra dos outros não pode atingir nossa vida. A palavra de Deus, ela é maior e ela é mais forte, mais poderosa do que qualquer palavra que vier contra a tua vida. Podem te amaldiçoar, podem falar que não tem jeito, podem falar que não vai acontecer, mas se a palavra de Deus falar outra coisa, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Nós temos de parar de ficar acreditando no que os outros nos falam.
Para a medicina, meu filho, hoje é uma aberração. Porque não podia estar vivo. Era para ter morrido. Nem o médico sabe como é que está vivo. Vai lá, parece que o médico, quando a gente vai lá fazer o consulta com ele, parece que ele está olhando para o ET. Quem fica olhando, fica olhando, fica olhando e não entende nada. Ele mesmo fala. Sabe por quê? E é o mesmo que quando ele falou assim, eu acredito no milagre. O médico vira e fala para ele assim, aqui minha senhora não é lugar de milagre. Ele teve que ver que qualquer lugar é lugar de milagre quando a palavra de Deus entra na nossa vida. Aleluia! Olha! Esteja passando o que você estiver, esteja vivendo o que você estiver vivendo, esteja enfrentando o que você estiver enfrentando, seja lá o que for, se a palavra de Deus entrar, ela muda a tua vida agora. Aleluia! Por isso que é difícil. Sabe o que é difícil? Porque muitas vezes nós somos guiados por aquilo que nós estamos vendo. Nós somos guiados. E sabe, eu estava falando com um amigo cristão ontem, eu estava falando para ele a Bíblia, né, quando a gente está conversando, é pela fé. Eu acredito sem ver. Tanto que a própria palavra fala o quê? Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Como é que eu sei que Deus existe? Pela fé. Eu já vi Deus, você viu Deus, ninguém viu Deus, mas a gente acredita pela fé. Como é que a gente acredita que o que está escrito aqui é verdade? Pela fé. Nós não testemunhamos isso aqui, mas nós sabemos que aconteceu. Como é que eu sei que aconteceu? Pela fé. É pela fé. Só que o que nós vemos que é material, que está diante dos nossos olhos, impede da gente conseguir usar a palavra de Deus. Porque o diabo é sujo. Jesus, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, como por aqui, a Bíblia vai falar que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites e teve fome. Sabe qual foi a primeira coisa que o diabo fez quando chegou frente a frente com Jesus? Transforma essa pedra em pão. Tu tá cheio de fome? Imagina um pão quentinho saindo agora, olha o gostinho. Imagina aquela manteiga. Imagina agora, olha só, aquele pão, quando você abre, chega a sair fumaça. Para Jesus com o estômago nas costas, Jesus quase morrendo, né, antes da hora de fome. Aí chega o diabo e começa. Tá aqui, rapaz, o pão quentinho, olha só. Pô, só você mandar que faz na hora. Vem do céu o pão. Imagina, a padaria do céu, você tem o maior padeiro que tem. O melhor padeiro está lá contigo lá. Manda transformar essa pedra em pão agora, rapaz. Cai para dentro desse pão, mata essa fome. É a primeira coisa que ela faz. Sabe por quê? Porque o diabo, ele age na nossa necessidade. O diabo, ele age na nossa fraqueza. Nossa fraqueza. Se a minha fraqueza é droga, ele vai jogar droga. Se a minha fraqueza é mulher, ele vai jogar mulher. Se a minha fraqueza é dinheiro, ele vai jogar. Seja qual for a minha fraqueza, ele vai nela. É nessa hora, são nessas horas, a Bíblia vai relatar que no final desse confronto de Jesus com o diabo, no final desse confronto, os anjos vieram servir a Jesus. Mas sabe, irmão, antes dos anjos virem servir a Jesus, Jesus teve que vencer o diabo na palavra. Na palavra. Sabe por quê? A palavra do diabo, ela agrada a nossa carne. Ela nos traz facilidade. Ele chegou para Jesus e falou assim: transforma essa pedra em pão. Facilidade. Ele está com fome. Tu vai morrer de fome? Transforma lá, você come, cara. É na facilidade.
É no agrado, vai agradar minha carne, estou cheio de fome. O que é bom quando está cheio de fome? Comer. Ué, se eu estou cheio de fome, eu vou procurar um lugar para me meter, né? Comer alguma coisa. O negócio é você conseguir suportar a fome, as necessidades, as dores por causa de Cristo. Agora o diabo não, o diabo ele vai tentar te dar facilidade. Ele vai tentar fazer com que você agrade a tua carne. Agora, nesse momento, a partir de amanhã, vão começar a agradar a carne. Pessoas com a vida destruída, família destruída, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas de tudo quanto é tipo de problema, mas vão passar aí uns dias de uma falsa alegria, agradando a carne. Vai ter muito homem, vai ter muita mulher, vai ter muita facilidade, né? Tem até mulheres que, né, que são recatadas, que nessa época são mulheres até que no dia a dia não faz besteira, mas nessa época, meu irmão, parece que a pombagira entra nela que solta de vez, fica soltinha, né? Como diz aí na linguagem, fica facinho, facinho. Mas e depois? Deus traz aqui nessa noite para você começar a usar a palavra dele. Você tem que aprender no momento de dor, no momento de dificuldade, no momento de aperto, você tem que aprender a usar a palavra de Deus a teu favor. Tem que aprender. Se você não está conseguindo trabalho, você tem que chegar e falar assim: a palavra de Deus diz que a porta está aberta, não a porta fechada. E a palavra de Deus diz que se não tiver nem porta, Ele faz a porta onde nem porta tem. Essa é a tua palavra, Senhor. E eu acredito na tua palavra. Eu tenho que começar a profetizar. Eu tenho que começar a usar a palavra de Deus a meu favor. Eu tenho que começar a usar a palavra de Deus a meu benefício. Sabe por quê? Porque não vai adiantar jejuar, não vai adiantar orar, não vai adiantar ir para a igreja, não vai adiantar fazer acontecer se eu não usar a palavra de Deus em benefício próprio. Eu tenho que começar a aprender, abrir minha mente. Eu conheço gente que não sabia ler e escrever. Conheço missionária que não sabia ler e escrever. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Pediu a Deus, foi com maior dificuldade e aprendeu a ler e escrever na Bíblia. Sabe por quê? Porque não adianta servir a Deus se eu não tiver a condição de usar a palavra na minha vida. Hoje ela lê que você olha assim, você nem imagina que ela nunca frequentou uma escola. É uma mulher que nunca entrou numa escola, mas a mulher aprendeu a ler fluentemente, porque pediu a Deus e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Eu preciso aprender essa palavra. Eu preciso botar em prática. Eu preciso saber o que ela fala para usar a meu benefício. Meu centurião vira para Jesus e fala assim: Senhor, só uma palavra. Quem conhece Jesus sabe que só uma palavra. Você não precisa de muita coisa não, irmão. Você só precisa pedir para Deus abrir a boca a teu favor. Senhor, só uma palavra muda a minha vida. Só uma palavra muda a minha história. Hoje ele estava falando comigo, tinha acabado de ler a Bíblia e estava perto de começar o RJ, né, no almoço. E antes tinha passado, um pouco antes, eu tinha, não sei para quem foi ligar a televisão, estava vendo lá, que a gente procura alguma coisa de reportagem, que a gente quer ficar sabendo como é que estava
como é que estava o tempo e tudo. E aí, passando pelo canal, estava ali na Globo, estava cantando aquela Leste. Aí ele falou assim, agora tu vê, né? Era balconista de padaria, vendia pão. Balconista de padaria. Hoje está se apresentando na Globo, ganhando rios e rios de dinheiro, viajando o Brasil e o mundo. Mas no outro dia, há um tempo atrás, era balconista de padaria. Se isso acontece lá fora, o que tu acha que Deus não pode fazer aqui dentro com você? Aleluia. Basta você crer. Basta você crer. Se essas coisas estão acontecendo lá fora, tu vê essa menina aí que é o Big Brother, sei lá, esqueci o nome dela, menina tá milionária. Aquele rapaz que é homossexual que também não ganhou, mas ficou bem, está estudando fora do Brasil, está com dinheiro para burro, está na Rede Globo, não era ninguém, tinha dinheiro para nada. Hoje ganhando milhões aí. Tem gente ganhando dinheiro para burro, a vida mudando, irmão. Eu estava vendo um cara que apareceu uma reportagem de um cara na Globo, na RJ, no TikTok, no feirante. O cara viralizou cortando abacaxi. Você tem ideia disso? Não fala um palavrão, não fala uma besteira, só fala cortando abacaxi. Aí fez o jargão lá, minha sogra planta, meu não sei o que vende, o genro vende, e minha esposa gasta tudo. Tá lá, samurai, o nome do cara, samurai. Fala francês, já aprendeu umas 4 palavras em francês, ele fala bonjour, monsieur, não sei o que, faz uma graça, viralizou na internet, tá com não sei quantos mil seguidores, tá aparecendo em tudo quanto é canal, em tudo quanto é reportagem, porque tá descascando abacaxi na feira de Honório, é até perto daqui. Isso está acontecendo aí, irmão. A vida das pessoas mudam da noite para o dia. A vida das pessoas, do nada, acontece. Eu estou escutando pessoal falando, desculpa, não sei nem o que é isso não. Lá ele, lá ela, sei lá, lá ele. Eu perguntei ao rapaz, que diabo é isso, cara? Vejo a rapaziada tu falando aí, lá ele, não sei o que. Que diabo é isso, cara? Ah, isso é uma gíria da Bahia. Meu pessoal da Bahia fala isso. Isso é normal na Bahia, segundo a rapaziada. Só que o que acontece? Um cara aí na internet, aí, um desses youtubers aí, começou a falar isso nas redes sociais, viralizou. O cara arrebentou falando esse troço aí. Ele falou, não, quando acontece alguma coisa, aí tu fala isso, lá ele. Entendeu? O pessoal perdeu alguma coisa, lá ele, não sei o que. Aí viralizou, o cara viralizou com esse troço aí. Irmão, as coisas mudam. Assim, ó. Assim as coisas mudam. As coisas mudam do nada, irmão. Tanto para o bem quanto para o mal, verdade. Tem pessoas que estão com a vida toda boa, toda normal, de repente, irmão, da noite para o dia, acaba com tudo. Mas quando eu uso a palavra de Deus, eu tenho que entender que a minha vida pode mudar a qualquer momento. Aleluia. E Deus jamais vai mudar a tua vida para o mal, porque Ele não está aqui para fazer mal para ninguém. Quando eu busco a Deus, olha que a Bíblia fala, irmão. Olha que a Bíblia fala. Se eu quiser e ouvir, se quiserdes e ouvirdes, comerão melhor essa terra. Ou seja, eu tenho que querer e ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Se quiserdes e me ouvir. Se eu quiser
e ouvir a Ele, ou seja, a palavra dEle, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu tenho que aprender a botar isso em prática. Eu tenho que aprender a usar essa palavra em meu benefício. Eu tenho que aprender que Deus pode mudar minha vida sim. Eu tenho que aprender que Deus pode mudar minha família sim. Eu tenho que aprender que Deus pode mudar minhas finanças sim. A partir da onde? Da palavra de Deus. A partir de hoje à noite, parar de ficar ouvindo o que muita gente tem falado para o teu ouvido aí, ouvindo muitos conselhos, até com boas intenções, né? Mas tem um ditado do mundo que diz que boa intenção, esse inferno está cheio. Tem muita gente que até tem boa intenção de dar um conselho, mas se não for da Bíblia, não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Se não for o conselho da Bíblia, não me interessa. Ah, mas foi minha mãe que me deu o conselho. Está na Bíblia o conselho dela? Ah não, está diferente. Então, meu irmão, lê a mão não. Se eu me aconselhar a mim mesmo, se o meu conselho for contra a Bíblia, eu largo o meu conselho contra a Bíblia. Eu não posso acreditar nem no meu conselho que eu dou a mim mesmo, porque eu tenho que ficar com a Bíblia. Se você botar o que está escrito aqui em prática, se prepara, porque você vai ver mudança na tua vida. Aleluia. Coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou encerrar orando por você.